Olá, estamos iniciando agora o programa Empresa do Futuro. No programa de hoje nós estaremos conversando aqui com o senhor Eugênio Brito, que é da Incuba Aero. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, tudo bem, e você? Tudo bom. Tudo em ordem. Eugênio, Incuba Aero é uma incubadora de negócios, né? Fala pra gente o que é a Incuba Aero. Na realidade, a Incuba Aero é uma incubadora voltada para o setor aeroespacial, é uma incubadora de projetos e empresas de base tecnológica. Então, quando a gente fala setor aeroespacial, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal é foguete e satélite, né? Mas na realidade a gente fala que tecnologia do setor aeroespacial é qualquer coisa entre ponta de cadeia nanométrica e ponta de foguete, qualquer coisa aí no meio é setor aeroespacial. Então, um exemplo, por exemplo, quando a gente fala aí no mercado Tefal, a primeira coisa que vem na cabeça é frigideira, que isso foi difundido bastante. Mas foi um desenvolvimento da NASA para recobrimento de nave aeroespacial. Então, é um spin-off do setor aeroespacial para a população em geral. E vocês estão ligados ao CTA, ao ITA, né? Quer dizer, todo esse sistema, não é só, o seu trabalho não é só direcionado à Incuba Aero, você tem outras atividades. Fala para a gente um pouco dessas atividades que você mantém lá dentro do ITA. Então, eu como consultor da Fundação Casimiro Montenegro Filho, que é uma fundação instituída por ex-alunos do ITA, e cuja missão é apoiar o desenvolvimento tecnológico. Então, a Fundação, ela em seus programas básicos de desenvolvimento tecnológico e de capacitação tecnológica, ela aproxima a universidade da empresa para desenvolver projetos. Você atua nesse meio campo, não é? Atua nesse meio campo como em gestão de projetos, aproximando a universidade da empresa. Então, como os consultores fundação, como eu sou um deles, somos oriundos da iniciativa privada, então a gente enxerga o outro lado da moeda e agora, junto ao ITA, a gente enxerga o lado acadêmico. Então a gente consegue fazer essa decodificação do que o mercado precisa, do que o pesquisador tem de conhecimento e o que pode ser utilizado. Porque às vezes o pesquisador, sendo às vezes, muito competente, mas ele muitas vezes não é muito prático, né? Então, não é porque ele tem realmente que ficar lá nos seus 1.500 metros de profundidade conhecendo a matéria. E normalmente a empresa ela precisa de 5 metros, mas lá na superfície. Então a gente consegue fazer essa decodificação. Quer dizer, trazer o pesquisador para a realidade. Para a realidade, exatamente. Aí, em função disso, a Fundação viu a oportunidade de ser a gestora de uma incubadora. Porque a Fundação ela já tem um laboratório dentro do ITA, onde a gente desenvolve esses projetos de aproximação universidade e empresa. Então, os estudantes lá, os graduandos e pós-graduandos que acabam desenvolvendo os projetos, começam a se interessar pelo empreendedorismo. Então, mas como que eu poderia? Então, se esse tipo de conhecimento que eu tenho pode ser, de alguma forma, aplicado, né, transformar a ciência em tecnologia, e eu posso começar a resolver problemas de mercado, então, de repente, eu poderia ter uma empresa. Mas como eu poderia estar capacitado, né, uma vez que eu sou mais pesquisador do que empresário? Então, surgiu a ideia de a gente criar uma incubadora de base tecnológica para empresas, voltada para o setor aeroespacial, justamente para melhorar e fortificar esse adensamento aeronáutico que a gente tem aqui na região de São José dos Campos. Então a gente criou essa incubadora, quer dizer, estamos há 1 ano implantando a incubadora, e recentemente, agora, 21 de novembro, a gente instalou as 6 primeiras empresas. E agora falando um pouco do CTA e do próprio ITA, quer dizer, é um grande credenciamento que existe aí, né? Porque a história do CTA e do ITA nos mostra que nós já tivemos saindo daí a Embraer, nós já tivemos o programa ProAlco e outros tantos, né? Você poderia citar alguns aí? Isso. Não, então eu citaria o próprio princípio, né, do Casimiro Montenegro Filho, né, que há 50 anos atrás ele acabou convencendo o governo brasileiro de que o Brasil ele poderia ter uma indústria aeronáutica. Então, há 50 anos atrás, o Brasil não produzia nem bicicleta. E o pessoal falou, bom, o cara é muito visionário, né? Mas ele Quase um louco. Mas o princípio dele estava correto, porque ele falou, mas antes de fazer essa indústria aeroespacial, a gente vai fazer uma escola para formar as pessoas para poder trabalhar nessa indústria. E também ele escolheu a região de São José dos Campos, né? Foi ele que teve a participação. Na realidade existe aí, eu ouvi dizer que num desses voos, porque ele era muito amigo de Santos Dumont, e num desses voos São Paulo-Rio de Janeiro, teve uma oportunidade dessa que Santos Dumont virou para o Casimiro, e quando eles estão passando aqui em cima da região de São José, ele falou, aqui é um bom local para você implantar aquela sua escola que você tanto sonha.
E daí, então, aconteceu toda essa... 50 anos depois, a gente está sucesso, aqui. essa realidade. Agora, falando um pouco mais sobre a incubadora de empresas do qual você está diretamente ligado. Certo. São 6 empresas, no total de quantas vagas que seriam? Então, hoje nós temos 10 vagas. No primeiro edital que nós lançamos no ano passado, recebemos 18 projetos. Dos 18 projetos, através de um comitê técnico ad hoc, né, especificamente montado para esse fim, escolhemos 6 empresas que foram implantadas esse ano. Que tipo de empresas são essas? Você pode listar alguns exemplos? Não, sim, nós temos empresas desde de modelagem de voo e simulação de voo, empresas de fabricantes de aeronave, pequenas aeronaves não tripuláveis, que são os conhecidos VANT, veículo aéreo não tripulável, né? Ele é movimentado, dirigido por radiocontrole. Não é um brinquedo, não é um brinquedo. Ele é utilizado, normalmente ele é usado na defesa né? Ou como alvo ou como reconhecimento de área, mas esse, como ele vai ser civil, é para inspeção de fronteiras, para inspeção de grandes propriedades, para inspeção de tubulações petrolíferas, né? Então você pode utilizar essa aeronave. Depois existem empresas de prestação de serviço, de gestão de aeroportos e de tripulação e de homologação de aeronaves. Esse pessoal que tem montado as empresas ou que tem trazido esses projetos, são estudantes do ITA ou não? Tem parte dessas empresas, são oriundos do ITA ou de mestrado, né, que fizeram universidade em outro lugar e acabaram fazendo mestrado ou pós-graduação aqui no ITA. Quer dizer, não é uma condição necessária. Não é. Tem pessoas... Aberto, né? Não, está aberto e nem precisa ser universitário. O que leva à incubação de uma empresa é a sua inovação. Então, nós estamos no século XXI, o século XXI é o século da inovação. Quer dizer, qualquer empreendedor, então, pode chegar até vocês lá e se candidatar a uma dessas vagas. Qualquer. Só que tem que ser voltado para o setor aeronáutico. Voltado para o setor aeroespacial e que tenha uma inovação. Inovação significa dizer melhoria de processo ou produto que já existe hoje. Então, se mesmo a pessoa pode ser um excelente profissional e técnico e que tenha uma ideia. Agora, como os alunos do ITA, os professores, os pesquisadores participam nesses projetos ou na melhoria desses projetos? Ou seja, qual é a condição de infraestrutura para que esses projetos sejam melhorados lá dentro da incubadora? Então, como a incubadora dá toda a infraestrutura básica para que esse acadêmico se torne um empresário, a gente também tem, com os nossos parceiros, que é a Prefeitura de São José dos Campos, com o SEBRAE, com o CIESP, com a própria Fundação e com o CTA, esses parceiros nos auxiliam ou com recursos financeiros ou com recursos econômicos, mas dentro do CTA, por exemplo, a gente tem um acordo incubadora com o próprio CTA, onde os incubados eles podem utilizar qualquer laboratório, qualquer infraestrutura dentro do CTA para que os auxilie. Então a gente tem uma certa hora de dedicação mensal, que é exclusivo da incubadora, e dependendo da empresa, se ela precisa de algum laboratório específico, algum equipamento específico que tem algum laboratório dentro do CTA, ele vai lá e utiliza, sem problema nenhum. Quer dizer, então, certamente, um profissional ou empreendedor que leva esse projeto, ele vai ter toda a condição, né? Vai estar muito melhor assessorado do que se estiver fora, né? Justamente, por isso que é o fundamental da incubadora, que a incubadora dê para esse pessoal, quer dizer, o início da empresa, que é o mais difícil, né? Porque tem que saber os impostos, tem que saber cuidar do aluguel, cuidar da própria estrutura da empresa. Administração do negócio como um todo, né? Exatamente. Então, num primeiro momento, a incubadora cuida disso para ele. E ele vai cristalizando a ideia que ele tem para transformar num produto rentável no mercado. É importante dizer, às vezes o empreendedor ele tem um excelente negócio, mas ele sabe fazer bem o negócio, mas ele não sabe como gerir aquele negócio. Exatamente, não tem a outra parte. E aí vocês entram então dando essa suporte. Exatamente. Então a incubadora, com esses parceiros que eu falei, a gente tem toda a formação de cursos, né, específicos, e que na Incubaero nós temos uma parte dos cursos que são opcionais e cursos obrigatórios. Então, todo empresário, quando entra e aceita dentro da incubadora, ele assina lá um contrato, né, de cessão de espaço, onde ele se compromete a assistir os cursos obrigatórios.